E reuso de software. Será que é uma técnica muito utilizada, vantajosa, desvantajosa, né? Temos alguns problemas aí. Como que funciona o uso de reaproveitamento? É a mesma coisa que reuso, né? Será que seria apenas alguns pontos positivos ou temos também situações que devem ser atentas, devem ser observadas para que a gente evite um certo desdobramento que não gostaríamos, né? Ou seja, quais são as desvantagens de usar reuso de software e podermos, então, fazer uma espécie de análise de viabilidade? Porque, veja só, o reuso de software realmente, num primeiro momento, ele nos chama a atenção pelo interesse e pela sua vantagem, porque quem não gostaria de reutilizar coisas que já foram ali desenvolvidas, já foram construídas e que eu poderia aproveitar, né? Mas é importante a gente saber que, além disso ser verdade, temos uma consideração muito importante, que é o fato da gente prestar muita atenção nos processos. Porque quando nós adotamos uma abordagem de reuso, a gente necessita de maneira, então, imprescindível que o desenvolvimento de um software ele seja criterioso quanto aos seus processos, que as boas práticas de desenvolvimento sejam garantidas. Porque se a gente tem qualquer problema em determinados construtos, né, ou construções, ali, vamos supor, em códigos, e isso não está devidamente anotado, não tem um processo muito bem estabelecido, pode fazer aí um efeito também quase que desastroso nos outros projetos que aquilo também foi alocado. Ou então, se a cada situação a gente for fazer uma customização, a gente acaba perdendo um pouco esta vantagem do reuso. Aí a gente pode então perguntar o seguinte: o que pode ser reusado? O que pode ser reusado, então, envolve tudo aquilo que é gerado de artefatos. Todos os artefatos ao longo do projeto, ou seja, ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de um software, pode ser aproveitado ou reutilizado, né? Por exemplo, quando nós fazemos uma primeira reunião, chamada às vezes por alguns reunião de briefing, onde nós vamos levantar e definir o escopo de um projeto, a gente pode fazer anotações à mão mesmo, digitando ali de forma em documentos livres, né? E isso já é um artefato, porque ele tem anotações privilegiadas do primeiro encontro. Anotações que às vezes eu não teria novamente a chance de ter uma pessoa que participou daquela reunião, que me trouxe aquela observação, uma informação. Então, estes pontos, eles podem ajudar a compor um raciocínio que, às vezes, durante a reunião, para exemplificar, durante uma fala, a gente pega uma caneta e faz um esquema e rabisca ali, e a partir desse rabisco num papel, ele vira uma referência, né, para que os envolvidos discutam regras de negócio. Então, de repente, aquilo ali se torna um apoio importante e ele é quase que um documento existente até aquele momento sobre aquele tema que foi desenvolvido. Muito bem, mas a gente chega na empresa ou no nosso escritório e elaboramos um documento a partir daquele rascunho, daquelas anotações, isso é um outro artefato. Aí, mais à frente, então, quando vamos trabalhar com a parte de modelagem, como a gente tem visto, nós vamos fazer diagramas ou desenhar, aí também geramos mais artefatos e assim por diante. Então, tudo aquilo que é gerado, desde os desenhos, os modelos, os documentos, os levantamentos e também, obviamente, códigos ou partes, né, de códigos, também chamado de snippets, ou fragmentos de códigos, são aproveitados aí na técnica de reuso. Quando nós temos projetos que são similares àquele que outrora podíamos ter feito, a gente pode reutilizar esses diagramas que foram criados, desenvolvidos e trazer aqui, fazer adaptações. Então, tem algumas estatísticas que mostram
que às vezes mais de 75% de um software ele é baseado já em reuso, o que apenas aí 15%, eu sei que 75 para 100 tem mais que 15, né? Mas senão seria 85, e não esses 25, mas 15% às vezes é o que é de fato inédito em um software. Então, esses outros 10 são outras mudanças que possuem ali, adaptações, né, ou customizações. Então, veja você que a técnica de reuso, realmente ela é muito importante, muito impactante, aí, inclusive no custeio, e ela, quando é aplicada, merece uma forte documentação, uma documentação consistente, confiável, para que os processos sejam levados adiante em outros produtos, fazendo uma espécie também de versionamento, né? Porque você pode ir incrementando certas versões e aquele código, então, ele nasce num determinado momento e ele evolui aí ao longo do tempo. Então, vide, por exemplo, sistemas operacionais, como muito conhecido por todos, que é o Windows, né? O Windows, de repente, nós estamos aí numa versão, por exemplo, vamos por a versão 10. Então, a versão 10 pode ser uma releitura completa de uma versão aí do Windows 9, teve o Windows 7 e assim por diante. Às vezes, você pode pensar, poxa, mas o código do Windows 98 não tem nada a ver com o código do Windows 10. Muito bem, mas todos os artefatos, toda a experiência, tudo aquilo que vem sendo adquirido ao longo do tempo é aproveitado e isso, então, faz uso de técnicas de reuso. É isso.